Olá pessoal, aqui quem fala é o Iago Aniceto. Para hoje nós trazemos mais um vídeo, dessa vez um react, né? Que é nada mais nada menos que o iceberg da luta livre no Brasil, canal JV Alba. Então, vamos lá descobrir a história deste entretenimento esportivo que a gente tanto ama aqui no Brasil. Mais um ano, mais um iceberg. Em 2024 eu fiz o meu primeiro iceberg, foi o primeiro iceberg em língua portuguesa do mundo. Eu falei sobre WWE, outras empresas também de luta livre, enfim, falei sobre luta livre de forma geral. Deu super certo, todo mundo gostou, foi muito legal, obrigado mais uma vez pelo apoio. No ano passado eu fiz sobre a luta livre apenas das mulheres, super certo também, vários casos bizarros que nem eu sabia e várias pessoas também gostaram. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer de diferente para poder deixar o iceberg desse ano, que vai ser tão especial, mais especial. E aí eu parei e pensei, eu moro no Brasil, por que eu não faço um iceberg da luta livre no Brasil? Então hoje vai ser completamente especial, não só pelo tema, mas também por conta dos diversos convidados que vão estar aqui nesse vídeo. Tem gente que você não faz ideia que vai aparecer aqui, tá? Então pega a pipoca, tuco e vem comigo. Camada 1. A visão da luta livre. Vamos lá então, primeira camada. No SBT. Em 2008, o SBT exibiu o programa WWE Luta Livre na TV aos sábados à tarde, das 4 às 6, trazendo os shows Raw e SmackDown para o público brasileiro depois de muitos anos sem luta livre na TV aberta. A estreia aconteceu em 5 de janeiro de 2008 e nas primeiras semanas marcou de 4 a 6 pontos de média no Ibope na Grande São Paulo, ficando em terceiro lugar no horário contra Record e Globo. Apesar da audiência razoável para os padrões da emissora, a atração enfrentou um problema importante. Após alguns meses no ar, o Ministério da Justiça e a classificação indicativa reclassificaram o programa como impróprio para menores de 12 anos, devido ao conteúdo de violência teatral característico da luta livre. Isso significava que ele não podia mais ser exibido no horário da tarde, exigindo que fosse movido para depois das 8 horas, horário que o SBT nem tinha disponível para encaixar a atração na grade. Como resultado dessa reclassificação e da impossibilidade de remanejar o tinha que ser esses vagabundos da Folha de São Paulo, né? Tinha que ser, né? Exibe pancadaria em plena tarde. Vai se lascar, ô Folha. A WWE foi retirada da grade do SBT na primeira semana de abril de 2008. A última edição chegou a ir ao apologia à violência. Vai se ferrar, cara. Antes da saída definitiva da programação daquele ano. Assim, o programa permaneceu no ar por cerca de 3 meses, de janeiro até o início de abril de 2008, sendo encerrado por não poder mais ser exibido no horário da tarde, por conta da classificação indicativa e pela falta de um espaço noturno que a emissora pudesse usar. Luta livre não é séria. Esse foi o começo de uma grande geração, né? De fãs de luta livre. Eu lembro de ter visto alguns flashes, né? Digamos assim. E eu não entendia nada. Tipo, eu trocava, zapeava para SBT em 2008... E via, né, o Minitron, o Titantron, e não entendia merda nenhuma, né? Ou seja, foram mais flashes do que, né? Porque eu só fui realmente me apaixonar pela luta livre no final de 2012, quando passou o SmackDown na Rede TV, né? Brasil. Por que a luta livre nunca explodiu no Brasil de fato? E apesar de ser um espetáculo enorme nos Estados Unidos e em vários outros países como o Japão, no Brasil a luta livre nunca teve um lugar de respeito cultural ou de grande popularidade duradoura. Isso tem explicações históricas, sociais e de cobertura midiática. A primeira delas é a confusão terminológica e a falta de compreensão pela mídia. No Brasil, o termo luta livre sempre foi ambíguo,
porque refere tanto à modalidade esportiva, que é real e olímpica, como o wrestling, quanto às formas artísticas, né, e de entretenimento, como o telecat e o pro wrestling que a gente assiste. A mídia tradicional brasileira não diferenciou esses conceitos direito por décadas, o que deu margem a interpretações simplistas sobre o assunto. Por exemplo, estudos acadêmicos mostram que, apesar de existir uma vasta produção jornalística sobre luta livre ao longo das décadas, a compreensão dos comunicadores sobre o tema era baixa, e as matérias raramente iam além de anúncios ou superficiais menções ao entretenimento. Isso contribuiu para que o público geral pensasse na luta livre de forma pouco técnica, como uma briga teatral ou coisa de circo, em vez de espetáculo atlético, entretenimento, como acontece em outros países, e que as pessoas têm noção de que é um filme e ao vivo. Um segundo ponto é o histórico diferente dos estilos de luta. É importante separar dois contextos de luta livre no Brasil. A luta livre esportiva, o submission, o argolamento, esse é um estilo técnico de grappling criado no início do século XX por Euclides, mestre Tatu Hayden, no Rio de Janeiro, com foco em quedas, controle de solo e finalização. Algo mais próximo do wrestling e submission grappling do que o espetáculo americano. E o pro wrestling, o telecat, né, luta livre como um espetáculo. Esse formato chegou mais tarde e nunca se consolidou como fenômeno de massa depois dos anos 80. Diferente de países como o México ou o Japão, onde os eventos de luta livre são grandes atrações populares, no Brasil, o telecat, o pro wrestling, sempre foi nichado e muitas vezes marginalizado pela cultura esportiva dominante, vulgo futebol. Essa confusão de nomes e identidades fez com que a luta livre nunca abrisse espaço claro. Esse negócio aí, né, do telecat virar... Telecat, né? Da luta livre virar o serviço essencial, né? Digamos assim, a WWE ela foi, tipo, a primeira a voltar, né? Digamos assim, deu a impressão que a WWE ela nunca parou para a pandemia. E pelo fato dos shows acontecerem na Flórida, que era o lugar mais frouxo, né, de pandemia, ajudou para que, né, o público não ficasse sem. Na mídia ou no imaginário coletivo do público brasileiro, mesmo quando existia de verdade em academias ou eventos menores, e ainda hoje gera confusão quando se fala em luta livre de forma genérica. Um terceiro ponto é a rivalidade histórica com artes de combates legítimos, tipo a história da luta livre esportiva e outras formas de luta livre no Brasil. Tem momentos em que elas foram colocadas lado a lado com outras tradições de combate, como o jiu-jitsu brasileiro, por exemplo. Nos anos 30, desafios entre praticantes da luta livre e o jiu-jitsu eram eventos públicos e até noticiados, cara, como uma luta entre Manuel Rufino dos Santos e Carlos Gracie, que virou assunto de jornais da época. E isso mostra que quando a luta livre aparecia de forma técnica, como esporte de combate, ela sim tinha relevância cultural. Mas esse reconhecimento não se traduziu num público firme, nem uma indústria grande de entretenimento, como aconteceu em outros países. E um quarto e último ponto é a mídia, percepção pública. Alguns estudos feitos sobre a cobertura de mídia brasileira mostram que, apesar de a luta livre ser mencionada em jornais e revistas, a maioria das publicações foi superficial ou apenas promocional, não contextualizando a modalidade ou explicando suas diferentes formas e tradições. Essa abordagem contribuiu para que o público geral tivesse pouca educação de contexto sobre o que a luta livre realmente era, deixando espaço para estigmas do tipo: isso é violento, isso tem valor esportivo, é só espetáculo barato, coisa de nicho ou de fanático. E essa percepção acabou influenciando decisões como a forma como a WWE foi tratada na TV aberta brasileira, ou como eventos de luta livre independente do Brasil sempre lutaram por público, mídia e apoio. A ausência de espaço na TV. Infelizmente o wrestling, ele é o esporte, né, o tipo de entretenimento que infelizmente é o que mais sofre preconceito aqui no Brasil, né? Infelizmente a gente vê isso. Mas a gente tem que elogiar também a comunidade de wrestling. Nós temos que elogiar a comunidade de wrestling, porque
é a comunidade mais unida de todos os segmentos. A união do fã de wrestling pelo crescimento, né? Por querer que a luta livre cresça no Brasil é algo muito louvável, né? Aberta para a luta livre no Brasil. A trajetória da luta livre no Brasil sempre foi marcada por desafios para ganhar um lugar de destaque na televisão aberta. Ao contrário de países como os Estados Unidos, onde o pro wrestling se tornou um fenômeno cultural, no Brasil a luta livre nunca conseguiu se estabelecer como um produto de grande audiência na TV aberta. Esse fenômeno pode ser explicado por uma série de fatores históricos, culturais e até sociais. Em primeiro lugar, o próprio contexto cultural brasileiro sempre valorizou outros esportes, como o futebol, o vôlei e o basquete, mas principalmente... E essa pesquisa, ela vê realmente, né, o tanto de preconceito que ainda existe com o wrestling aqui no Brasil, infelizmente, né? E nós temos que quebrar esse estereótipo, né? Nós temos que quebrar isso, porque enquanto as pessoas, porque aliás tem muita gente hipócrita nesse meio, tá? Ah, eu não gosto de wrestling, mas tá lá no cinema vendo um filme de romance, sabendo que o casal principal do filme vai pelo menos se beijar. Se vai acontecer outras coisas ou não, aí depende do roteiro do filme. Mas pelo menos se beijar num filme de romance? Ou por que não? A luta dos Vingadores. Assistindo Vingadores, gritando, nossa, que espetacular. Mas nada daquilo é real, cara. Nada daquilo é real. E outra, é gravado 500 vezes. Na luta livre não, é o valendo de cara, ao vivo. Isso que deixa o wrestling muito grande, né? O que deixa o wrestling grandioso, né? Porque na hora do valendo, não pode errar. E se errar, improvisa. Tem a arte do improviso. Coisa que no cinema, na série de televisão, praticamente não tem muita abertura. Lógico, futebol, que dominavam a programação esportiva. E isso criou uma barreira para que a luta livre fosse tratada com o mesmo respeito e atenção. Além disso, a mídia tradicional brasileira, por muito tempo, nem compreendeu plenamente o formato do pro wrestling, tratando muitas vezes como algo menor ou até mesmo como um tipo de entretenimento de segunda categoria. Quando o SBT, por exemplo, trouxe a WWE para a grade de 2008, a expectativa era de que o programa pudesse atrair um público considerável. Porém, a audiência se mostrou modesta e a atração não conseguiu competir com os principais programas de outras emissoras. A baixa audiência foi um dos fatores que contribuíram para a retirada do programa da grade ainda no mesmo ano. Além disso, a reclassificação indicativa do conteúdo pela classificação indicativa brasileira limitou ainda mais. E essa classificação indicativa é que ferrou com o SBT, porque tava dando certo. Esses 3 meses tava dando certo. Em 3 meses tava dando certo. Isso foi o que ferrou. Aí falou, se for para passar a noite, não vai passar mais nunca mais. Das possibilidades de exibição, exigindo horários como já foi falado antes. Essa falta de espaço também pode ser vista em outros momentos da história, quando tentativas E é sempre notícia, cara, é sempre notícia negativa, né? Eles vêm de forma muito negativa, né? Eventos de luta livre para a TV aberta falharam em manter um público fiel. As emissoras, por sua vez, preferiam investir em programas que já tinham um público consolidado e que garantiam um retorno mais seguro. E isso fez com que a luta livre, apesar de ter um público fiel e entusiasta... Mas em compensação, teve momentos muito bons, né, para o nosso Brasil no quesito luta livre, né?
nunca alcançasse o status de grande atração na TV aberta. Em resumo, a luta livre no Brasil enfrentou uma combinação de fatores culturais, históricos e econômicos que impediram sua consolidação na TV aberta. A ausência de um espaço adequado na grade de programação e a falta de compreensão do formato contribuíram para que o Pro Wrestling permanecesse como um fenômeno de nicho, restrito a canais pagos e a um público mais específico. No Brasil, não existe luta livre. Olá! O jogo que fez eu quebrar meu celular Eita, pelo fato propaganda. de ultimamente estava com a cabeça muito quente. Qualquer coisa. No Brasil, não existe luta livre. Olá, tudo bem? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos, mas muitos de vocês me conhecem como tiozão do canal Luta Livre na TV. E hoje a gente vai falar sobre o iceberg da luta livre no Brasil. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a história do professional wrestling aqui em terras tupiniquins e vai descobrir se é verdade essa história, se teve ou não teve luta livre no Brasil. A verdade é que a sensação de que no Brasil não existe luta livre vem de uma combinação de história da mídia e falta de presença consistente da modalidade nas grandes plataformas de entretenimento. Apesar de a luta livre, professional wrestling ou telecat ter tido momentos de alta popularidade no país, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, ela praticamente desapareceu dos principais mecanismos de alcance de massa por muitos anos, o que contribuiu para muitos brasileiros terem a impressão de que ela nunca existiu aqui de forma relevante. No auge do chamado telecat, programas dedicados à luta livre eram exibidos em emissoras importantes, como a extinta TV Excelsior, a TV Record e até mesmo a TV Globo, entre os anos de 1960 e 1980, com personagens populares como Ted Boy Marino, que chegaram a fazer parte da cultura popular brasileira da época. Esse período foi um dos poucos momentos em que a luta livre era tão conhecida que chegava a ser um fenômeno televisivo e de público no país. No entanto, depois desse auge histórico, a luta livre no Brasil sofreu um longo declínio em termos de exposição na TV aberta. Ela deixou de ser um produto regular na grade das grandes redes e ficou restrita a canais pagos, a eventos menores ou à memória nostálgica de quem viveu aquela época. Por décadas, programas regulares com luta livre praticamente desapareceram das principais emissoras. E mesmo quando havia iniciativas isoladas, como a tentativa do SBT de exibir a WWE em 2008, os projetos não duravam por muito tempo e não conseguiram fixar a modalidade na programação de forma sustentável. Esse apagão na televisão aberta, combinando décadas sem espaço na grade e pouca ou nenhuma cobertura em horários de grande audiência, ajudou a construir a noção de que no Brasil não existe luta livre. A falta de exposição contínua fez com que gerações inteiras de pessoas simplesmente não tivessem contato com a modalidade em sua forma de entretenimento performático, enquanto outras modalidades esportivas, como futebol e MMA, dominavam a atenção da mídia tradicional e do público. Estudos sobre a cobertura da mídia tradicional apontam que, mesmo quando a luta livre era mencionada ao longo dos seus últimos 60 anos, as reportagens na imprensa brasileira foram muitas vezes superficiais ou restritas, o que novamente limitou a sua visibilidade e compreensão entre o público mais amplo. Somente muito recentemente, no início de 2024, a luta livre brasileira voltou a aparecer de maneira regular na TV aberta, quando a Brazilian Wrestling Federation, BWF, conseguiu um acordo com a Band para exibir seus eventos nas madrugadas de sábado para domingo. Essa foi a primeira vez em quase 3 Pra quem não sabe, a BWF ela tá no ar a 1h da manhã, tá? É 1h da manhã de sábado para domingo. É complicado, né? O máximo que eu consigo ver é a AAA, que é 11h da noite, né? A gente, inclusive, já faz cobertura de alguns shows da AAA. Inclusive, falando em AAA, 30 de maio tem o Noite de las Grandes, hein? Com a luta de apostas máscara contra máscara. décadas que a luta livre nacional voltou a ganhar um espaço contínuo na televisão aberta, ainda que em horário de madrugada e com audiência modesta, o que indica que havia um desejo de resgatar a modalidade, mas que essa presença ainda está longe de ser mainstream. Meu nome é André, eu sou o tiozão do canal Luta Livre na TV. Um grande abraço a todos. O ressurgimento de uma fanbase brasileira maior e mais visível. Mesmo depois de décadas de ausência quase total da luta livre na televisão aberta. Olha os três aqui, ó. Olha os três.
César Bononi, Arturo Ruas, Tai Melo. Olha isso. Cara, ver esses três com a logo da WWE era algo tipo de encantamento, cara. E depois ver a Tai Melo na EW também foi muito bom. Bom, né? É muito bom, né? Até porque o marido dela tá na EW. Não tá lutando tanto, né? O Sammy Guevara, ele não tá lutando tanto quanto a Tai também. A Tai também não tá lutando tanto também. O César foi pro outro meio. O Arturo Ruas, não sei que fim deu ele. Eu sinceramente não sei que fim que deu o Arturo Ruas. Mas, né? E de um período de marginalização cultural, o cenário brasileiro começou a mudar de forma perceptível nos últimos anos. Aos poucos, a ideia de que no Brasil não existe luta livre passou a conviver com um fenômeno novo: o crescimento constante de uma fanbase mais jovem, mais conectada e muito mais ativa do que em qualquer outro momento desde o fim do telecat. Esse ressurgimento não aconteceu por acaso, mas como resultado de... Caraca, velho, olha aí. Os wrestlers da WWE mais seguidos: o The Rock, John Cena, Triple H, Logan Paul, Roman Reigns, Sheamus, AJ Lee e Stone Cold Steve Austin. Direto de mudanças na forma como o público consome entretenimento e de uma maior presença global do wrestling nas plataformas digitais. A popularização do streaming e das redes sociais foi decisiva nesse processo. Diferente dos anos 1990 e 2000, quando o acesso a locadora, né, dependia quase exclusivamente da tinha TV muito aberta, DVD, né? Canais pagos. Hoje o fã brasileiro consegue acompanhar eventos, histórias, personagens em tempo real pela internet. Clips, highlights, entrevistas e narrativas completas circulam diariamente no YouTube, TikTok, Instagram e X, criando um fluxo constante de conteúdo que mantém o wrestling presente no cotidiano do público, mesmo sem espaço fixo na televisão tradicional. Isso permitiu que uma nova geração descobrisse a luta livre fora dos filtros da mídia brasileira, consumindo o produto diretamente da fonte. Nesse contexto, o crescimento de nomes extremamente carismáticos e visualmente marcantes também teve papel central. Lutadores como Rhea Ripley, Roman Reigns, Cody Rhodes e outros se tornaram figuras recorrentes em vídeos virais. Ali a Liv, ali a Tiffany, atraindo as pessoas que muitas vezes nunca tinham acompanhado o wrestling antes. A conexão com a cultura pop, a estética forte e a narrativa contínua ajudaram a romper o estigma antigo de que a luta livre era algo infantil ou ultrapassado. Para muitos fãs brasileiros recentes, o primeiro contato com wrestling não veio da televisão, mas de um vídeo curto ou de uma recomendação do algoritmo. Outro fator importante foi o fortalecimento da presença institucional da WWE e de outras empresas no mercado global de streaming. Contratos internacionais com plataformas de grande alcance ajudaram a normalizar o consumo do wrestling como parte do entretenimento mainstream, inclusive no Brasil. Mesmo quando esses acordos não são exclusivos ou imediatos para todos os produtos, eles reforçam a sensação de que a luta livre voltou a ser relevante, moderna e conectada com o público atual. Algo muito diferente da imagem marginalizada que carregava nos anos anteriores. Esse novo momento também se reflete no surgimento cada vez mais de criadores de conteúdos brasileiros. Inclusive a Império, que é a logo aí da Império, do wrestling, que inclusive é a página mais seguida, né, do Instagram, pelo menos no Brasil. Não sei se na América Latina chegou a ser, mas é a página de wrestling mais seguida, né? Porque não fala só da WWE, fala de AEW, fala de New Japan Pro Wrestling, TNA, Stardom, esse povo aí, dedicados exclusivamente ao wrestling. Canais no YouTube, perfis em redes sociais, podcasts, páginas especializadas, todas essas cresceram em números e alcance, criando uma rede de consumo e debate que não existia em escala semelhante no passado.
Hoje, existe uma comunidade ativa comentando shows semanais, grandes eventos, histórias, bastidores e até a cena independente nacional. Algo impensável durante o período em que a luta livre esteve praticamente invisível para grande parte do público. Camada 2. Luta livre na... Vamos lá então para a segunda camada, né? E tomara que tenhamos, né, que o wrestling, ele normalmente, ele passa de geração em geração. Ele é conhecido por isso lá nos Estados Unidos. Tomara que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil nós já temos grandes exemplos de passar de geração em geração, que é o Bob Léo pro Bob Jr., que é o dono da BWF. E temos também na parte de lutadores, como o campeão alemão Rurik e o Rurik Jr. Então vamos para a segunda camada do iceberg. Telecat foi um programa de TV. O programa Telecat foi um dos líderes de audiência nos anos 1960 e era apresentado pela extinta TV Excelsior nas suas emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro. O modelo era de um programa de luta livre, mas com uma produção de um espetáculo teatral, com mocinhos e vilões, e até o juiz ladrão, que favorecia os lutadores trapaceiros. Dead Boy Marino foi um exemplo de mocinho nessas lutas, e com a fama, logo a seguir, passou a participar do grupo dos Trapalhões. Caraca, olha essa foto! Dead Boy Marino com Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Que foda! Que foda! Programas humorísticos. A TV Excelsior foi a primeira a apresentar este programa, que depois passou pela TV Globo e pela Record, com o título de Os Reis do Ringue. Luiz Felipe Freitas e Octávio Neto já foram da luta livre. A dupla, formada pelo narrador Luiz Felipe Freitas e pelo comentarista Octávio Neto, ficou conhecida entre os fãs brasileiros, principalmente pelas transmissões de luta livre no canal Esporte Interativo durante os anos 2010. Nesse período, eles narraram e comentaram programas da WWE, incluindo episódios da WWE Raw e o SmackDown, além de eventos especiais da empresa. A parceria ajudou a popularizar novamente o wrestling entre parte do público brasileiro que acompanhava o canal. Antes dessa fase, o Octávio Neto já tinha experiência comentando wrestling na televisão brasileira. E, inclusive, após, ele participou de transmissões da antiga Total Non-Stop Action, a TNA, no país, onde atuava explicando os golpes, personagens e rivalidades para o público mais novo. O nome dele é Maxwell Jacob Friedman! Ô, louco. Já no esporte interativo, a dupla passou a dividir as transmissões com Freitas na narração e Neto na análise técnica e contextual das histórias. Depois que a WWE deixou de ser exibida pelo canal, ambos também participaram de conteúdos e transmissões a All Elite Wrestling, a AEW, em plataformas digitais e programas esportivos ligados à marca TNT Sports Brasil, que herdou a estrutura esportiva do esporte interativo. Nessas participações, a dupla voltou a comentar eventos e programas da AEW, mantendo a mesma dinâmica de narração e análise que havia marcado as transmissões de wrestling no Brasil na década anterior. The Miz no Danilo Gentili. E a gente vê muito que o Otávio Neto, ele fala muito bem, né, de wrestling. Quando eu assisto de Sola 10, né, que é um programa que eles fazem no canal de Sola, a gente sempre vê o Otávio Neto falando bem. O Wallace, meio que um desconhecimento. O Vitor Sérgio Rodrigues, esse não opina nada, né, porque desconhece. E o Pedro Certezas é um puta do idiota, né? Essa é que é a realidade. Mas o Otávio Neto, esse fala muito bem do wrestling. Inclusive narrou, né, TNA, AEW, ou seja, ele tem muita cancha, né, pra falar. Em 2013, para divulgar a WWE no Brasil, o The Miz
apareceu e fez uma participação no programa do Danilo Gentili, o que pra gente foi muito bom, mas a gente sempre guarda na memória esse momento como algo bem peculiar, porque por mais que a gente esteja acostumado com isso, o Miz resolveu manter a kayfabe, manter o personagem. Que aleatório! Como um rio, um vilão. O Só que Demis. mesmo que a gente esteja Sim, acostumado o Demis. com isso, os talk shows do Brasil não estão. Não, agora é obviamente, tarde. Você deve esperar que as famosas perguntas do é falso, é de mentira, será que dói, os golpes acertam de verdade? Essas perguntas aconteceram. Mas o Miz manteve o profissionalismo, manteve o personagem, respondeu um monte de coisa. E ele explicou, mesmo ali dentro do personagem, ele explicou exatamente defendendo o profissionalismo do pro wrestling. Ele explicou que por mais que seja roteirizado, o treinamento é muito árduo, realmente as coisas machucam, o impacto das lutas é real, o impacto do treinamento é real. Mas, obviamente, ele fez isso tudo sempre com aquele jeitinho de Miz, o jeitinho superstar, o jeitinho egocêntrico. E como eu falei, a galera do talk show no Brasil não tá muito acostumado com isso, principalmente a plateia. E ficou aquele clima meio, no mínimo, esquisito. Mas nada que ele já não tenha passado antes, nada que alguém do gabarito do The Miz não consiga tirar de letra. E no fim a entrevista foi um grande sucesso. Tivemos ali o segmento, o momento da entrevista, onde ele demonstra alguns dos golpes, né? Então acaba que teve ali também aquele tempero brasileiro nessa entrevista. E para sempre vai ser algo que vai ficar na memória dos fãs de WWE no Brasil. E aguardamos o próximo momento onde algo assim pode acontecer. Volte para o Brasil, WWE. The Miz no esporte. E a gente sempre vê que o Danilo Gentili ele também gosta, né? O Danilo Gentili ele também gosta. A gente sabe que ele é fã do Rei Mistério, né? Ele é fã do Rei Mistério. E ele, se não me engano, ele já foi nos Estados Unidos para ver um house show. Ele não foi ver o Raw, nem o SmackDown. Ele foi ver um house show da WWE. E ele tava lá. Eu, infelizmente, nunca tive o prazer de estar em um show de luta livre. Espero um dia, não só aqui no Brasil, como lá fora. Pode ser de uma empresa brasileira também. Tem problema não. Interativo. A Da passagem BWF, do então, The né? Miz pelo Brasil em Só me 2012 convidar. e 2013 também inclui uma participação nos estúdios do Esporte Interativo, onde ele foi entrevistado pela equipe que transmitia a WWE no país. Nessa ocasião, ele conversou com o narrador Luiz Felipe Freitas e o comentarista Otávio Neto, dupla responsável pelas transmissões brasileiras. O The Miz no meio A do entrevista fez parte da agenda promocional da WWE. programa do Raw, que né? incluía aparições em programas de televisão e veículos esportivos. Durante a conversa no Esporte Interativo, Miz falou sobre sua carreira, explicou aspectos do treinamento dos lutadores e comentou sobre o crescimento da popularidade do wrestling fora dos Estados Unidos. Assim, como em outras entrevistas da época, ele manteve em alguns momentos o tom confiante e provocador característico de um personagem da WWE, que era comum em ações promocionais. Oi. No Brasil, Booker T. The Miz. Meu Jesus Cristo. Da empresa. A participação também serviu para divulgar os programas semanais da WWE exibidos pelo canal, como o Raw e o SmackDown, além de aproximar o público brasileiro dos talentos da empresa. Pop Jr., Juventude Guerreira e Carlito no Danilo Gentili. Fala molecada, beleza? Eu sou o Alan, sou atual campeão sul-americano da BWF e tô muito feliz de vir aqui hoje para contar uma partezinha da história da luta livre no Brasil. Um momento aí que eu ainda era fã de luta livre só, não lutava, não tava treinando nada. É um momento que eu participei sendo fã, eu lembro, eu tava lá. Então, bora lá. Alguns anos antes da luta livre voltar a ganhar espaço em transmissões esportivas no Brasil, o talk show Agora é Tarde, apresentado por Danilo Gentili, também recebeu nomes do wrestler internacional em participações curiosas. Em uma dessas ocasiões, participaram o veterano lutador brasileiro Bob Jr., grande Bob Jr., o mexicano Juventude Guerreira e o porto-riquenho Carlito, conhecido por sua passagem pela WWE. A participação aconteceu como parte da divulgação de eventos e aparições de luta livre no Brasil,
e acabou chamando a atenção porque reuniu lutadores de gerações e estilos diferentes no mesmo palco. Durante o programa, O Diguinho Coruja de T também não. O Diguinho Coruja. Ai, meu Deus do céu. eles falaram sobre suas carreiras, a popularidade da luta livre fora dos Estados Unidos e as diferenças entre o wrestling televisivo e o que o público costumava imaginar sobre as lutas. Também houve momentos de demonstração de golpes e interação com o apresentador e a plateia, algo comum quando lutadores participam de programas de entretenimento. Para muitos fãs brasileiros, a entrevista virou uma curiosidade porque representou um dos raros momentos em que os lutadores profissionais apareceram juntos em um talk show grande e uma grande audiência da TV aberta brasileira, misturando humor, promoção de eventos e pequenas demonstrações do espetáculo típico de pro wrestling. E foi muito legal porque nessa época eu lembro de ter assistido essa entrevista, eu lembro de ter ido no show que eles estavam ali divulgando na época, e foi onde tudo mudou, foi onde eu conheci melhor também a própria BWF e onde foi a minha decisão final de querer mudar para a BWF. Então, sem dúvida, essa entrevista, esse momento aí do Bob Jr. com outros lutadores internacionais no Danilo Gentili, no SBT, foi muito importante. Valeu, molecada. Ratinho. Foi uma divulgação do show da WSW que veio Chris Masters, Juventude Guerreira, Carlito. Teria o Rei Mistério, mas infelizmente deu problema na passagem dele. Pegou de surpresa, infelizmente, né? Mas foi mais no intuito de divulgar o show da WSW, né, em parceria com a BWF. Fã de luta livre. Galera, eu sou o Xingos, do canal Xingos, tô aqui na Alpinha, valeu pelo convite, grande iceberg inclusive, hein? Em meados de 2014, o programa do Ratinho recebeu lutadores de telecat em um quadro que rapidamente saiu do controle e virou um momento caótico ao vivo. O programa montou um ringue dentro do estúdio e convidou nomes ligados à luta livre brasileira, incluindo veteranos e personagens clássicos do telecat, para fazer demonstrações no palco. O que deveria ser apenas uma apresentação acabou virando praticamente um mini show de wrestling improvisado no estúdio. Durante cerca de alguns minutos, o palco virou uma confusão típica de telecat. Os lutadores começaram a trocar golpes coreografados, empurrões e quedas enquanto o Ratinho incentivava a confusão. Em meio à bagunça, integrantes do elenco do programa, como o humorista Marquito, também entraram na luta, sendo derrubados e empurrados no estúdio. O próprio Ratinho acabou participando da brincadeira, inclusive mandando uns socos muito bonitos, entrando na confusão enquanto os lutadores executavam movimentos típicos do estilo, como projeções e quedas no chão do estúdio. O segmento ficou marcado justamente pelo clima descontrolado, com socos, chutes simulados e empurrões acontecendo ao mesmo tempo diante da plateia, transformando o quadro em alguns minutos de puro caos televisivo. Sai, Marquito! Sai! Sai, Marquito! Bate no Marquito! Sai! Não! A cena acabou virando uma curiosidade entre os fãs de luta livre no Brasil. É o famoso, perdemos o controle. No momento em que o telecat voltou à TV aberta, ainda que em formato de entretenimento caótico típico do programa. Para muita gente, aquele quadro foi também um lembrete do estilo exagerado e teatral que marcou programas clássicos da Que porra é essa? Lembretes do estilo exagerado e teatral que marcou programas clássicos da modalidade no país décadas antes. Valeu, Abinha, tamo junto. Ai! Au! Pode colocar escrito, eu tô tá liberado. WWE no Brasil. O Ratinho realmente gosta pra caramba de luta livre, né? Em 2012. A passagem da WWE pelo Brasil em 2012 foi tratada como Agora vamos falar da merda. Porque marcou a primeira turnê oficial da empresa no país. Algo que os fãs brasileiros esperavam havia décadas, desde os tempos que o wrestling chegava apenas por TV fechada e pela internet.
primeiro show estava marcado para o dia 23 de maio no ginásio do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Mas logo de cara virou notícia por um problema inesperado. Poucas horas antes do início... Isso é o que ferrou, né? Pô, primeira coisa que ferrou. O show que era pra ser numa quarta-feira foi adiado pra quinta-feira. Também, o dia da quarta-feira já não era bom. Aí mudou pra quinta, pior ainda, né? A WWE anunciou o adiamento porque o voo que traria os lutadores lá dos Estados Unidos sofreu alguns problemas mecânicos. A frustração foi enorme, já que muita gente já estava no deslocamento ou com o ingresso comprado, e o evento acabou sendo remarcado para o dia seguinte. Isso transformou aquele começo em um pequeno caos logístico que já entrou para a memória de alguns fãs brasileiros. Eu mesmo conheço várias pessoas que acabaram não conseguindo remanejar a passagem e coisas assim, e tiveram que abrir mão do show. Na época, inclusive, a gente achava que aquele seria apenas o primeiro show de vários. Pena que não foi assim. Quando finalmente aconteceu em 24 de maio, o clima no Ibirapuera foi de estreia absoluta. Cerca de 5.000 pessoas estavam no ginásio para ver ao vivo os nomes que até então pareciam distantes da realidade brasileira. O card ali refletia bem o momento da empresa naquele ano. John Cena enfrentou o Dolph Ziggler, CM Punk defendeu seu cinturão diante de Chris Jericho e houve ainda participações de The Miz, Beth Phoenix, Kofi Kingston e R-Truth. Inclusive o CM Punk apontou pra mim, tá? Eu tava lá, ele apontou, fez assim, ó, Vini, pra você. Quem falar que é mentira pode bloquear aí, tá? Pode apagar esses comentários. Um dos momentos mais lembrados daquela noite, no entanto, aconteceu... Aqui que tava a merda. O Chris Jericho chutando a bandeira do Brasil. Aí os policiais falam, vamos prender, não sei o que, vamos prender. Até os policiais entenderem que aquilo era um show, meu Deus do céu, deu muito rolê, cara. Chris Jericho, a gente tem raiva de você até hoje. Tua música a gente canta de boa. Boa, mas pelo que você fez aqui no Brasil, quase por sua culpa, a gente quase não tem mais show aqui. E nem vai ter em setembro, né? Anunciaram uma turnê na América do Sul e nem vai ter o Brasil. Justamente no combate principal. Ai, cacete. CM Punk entrou com a bandeira do Brasil e recebeu uma enorme reação do público. Até que Chris Jericho tomou a bandeira dele, amassou e chutou pra fora do ringue. Um ato padrão de heel que gerou vaias imediatas. Só que o problema é que policiais entraram ali exigindo que ele pedisse desculpas. Afinal, chutar a bandeira é considerado aqui no Brasil crime e um ato antipatriótico. Aí, meus amigos, o caos foi instaurado. Teve que entrar gente da própria WWE pra falar que tudo aquilo era um show. Quase que o Jericho sai preso daqui do Brasil e por isso ele mesmo disse que não pisa mais aqui. O sucesso da recepção mostrou... E a gente nem sente falta do Chris Jericho não, né? Arrombado. Para a WWE que havia público real no país, mesmo que pequeno. Mais do que apenas um simples house show, aquela noite serviu como teste de mercado. O barulho da torcida brasileira surpreendeu os próprios lutadores. Muitos relataram depois que a reação lembrava públicos latino-americanos muito intensos. E a empresa percebeu que existia uma demanda reprimida aqui no Brasil. Embora ainda fosse um show sem transmissão oficial e sem storyline exclusiva para o mercado brasileiro, 2012 abriu uma porta simbólica muito importante. Foi a primeira vez que o Brasil deixou de ser apenas audiência distante para virar uma parada real no mapa internacional da WWE. Agora,
só rapidinho, saindo um pouco do roteiro, fazer um relato pessoal meu. Eu estive nesse show de 2012 e acho que esse show marcou tanto positivamente quanto negativamente para a WWE. De fato, foi um show que abriu muitas portas para o Brasil e mostrou que havia uma necessidade e um interesse do brasileiro em acompanhar mais WWE. É inegável que a WWE pode ter olhado com bons olhos para o Brasil depois desse show. Isso é uma coisa que não dá para negar. Porém, também mostrou para a WWE que o Brasil não era esse polo tão grande para eles. Seja por conta dos produtos que eram muito acima da realidade brasileira, seja pelo preço. Tanto é que o show nem deu lotação máxima, cara. O show não deu lotação máxima. Lógico, é plausível, péssima divulgação. O show foi numa quinta-feira à noite. No dia seguinte o povo tinha que trabalhar. Ficava difícil. No máximo, hoje, o que lota, se tivesse um show no Brasil hoje, talvez um SmackDown lotasse, talvez um PLE menor, né, que não seja SummerSlam, Survivor Series, Money in the Bank, Royal Rumble, WrestleMania nem digo porque WrestleMania é complicado, mas o WrestleMania eu nem digo que é impossível, na verdade. Não é nem complicado, é impossível. Mas hoje, um SmackDown de sexta-feira bem divulgado lotaria. O Raw ele só lotaria se fosse em Brasília. Se fosse em Brasília, lotaria. Porque lá o povo não gosta muito de trabalhar, né? A gente sabe muito bem como é que é, né? Ingresso, seja pela falta de público, uma arena com 10 mil lugares, você ocupar apenas 5, mostra um pouco de como é o mercado naquela região. E assim, os preços eram bem altos. Os produtos ali não eram tão baratos. Você pode imaginar que esse produto aqui, que foi o que eu comprei lá no dia, esse produto original aqui da WWE, que é a luvinha do CM Punk, custou R$50 cada um. Hoje em dia, corrigindo a inflação e tudo mais, esse produto custaria algo em torno de R$215 a R$220. Só que você tem que imaginar que na época eu ganhava R$600 no meu salário. Então, basicamente, 1/6 do meu salário foi para isso aqui. Eu acho que isso tudo reflete um pouco como esse evento para mim é um divisor de águas, tanto pro bem quanto pro mal. Sempre me perguntam, será que em 2026, 2027 a WWE encheria pelo menos ali o ginásio do Ibirapuera? Sinceramente, a minha resposta... Eu vou repetir. Encheria um SmackDown. Um SmackDown ou um PLE menor. Um Raw não lotaria. Pelos mesmos motivos que não lotou o House Show. O povo vai ter que trabalhar no dia seguinte, né? Seria complicado também uma segunda-feira à noite. O povo já deve estar cansado do trabalho. Vai ser complicado. Na sexta-feira, num SmackDown de sexta-feira, lotaria fácil. Do mesmo jeito que um PLE menor num sábado, à noite, lotaria fácil também. Tipo, bota, sei lá, 10 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera ou 10 mil pessoas na Geonest, na Farmácia Arena do Rio de Janeiro. Ou sei lá, no Maracanãzinho. Que hoje talvez lota. Mas agora... Mesmo acho que não... Mas acho que num Raw de segunda-feira não lota não. É que eu acho que não. Mas eu acho que poderia estar um pouco mais perto de lotar. Tamo junto, mano. Muito obrigado. Desculpa aí a demora aí. É nóis. Camada 3. Personagens bizarros. Fantomas foi interpretado por vários lutadores. Fantomas foi um personagem mitológico do programa brasileiro Telecat
criado na década de 60 e dedicado à luta livre profissional, que foi interpretado inclusive por inúmeros lutadores, já que o uso das vestes e máscara permitia essa troca. Ele foi inspirado num personagem da luta livre mexicana chamado Demônio Azul, extremamente popular. Suas lutas, Fantomas era um lutador limpo, que sempre entrava mascarado, nunca cairia quando levava pancadas dos seus adversários e nunca dobrava as pernas e sempre entrava de braços esticados. Vestia roupa preta com detalhes brancos, capa e ocultava o rosto com uma máscara. O auge da carreira de Fantomas foi uma luta em julho de 1979 em São Paulo contra a Múmia, realizada dentro de uma jaula. Fantomas ganhou e sagrou-se campeão da luta livre. Ele foi interpretado por José Carlos Pereira, Jorge Petrovich e Propício Gazana da Silva. Max de Dredd. É isso mesmo que você tá vendo. A Estácio é a Universidade de A sorte que vê a propaganda. Bons sonhos. A Múmia. No telecat brasileiro, um dos personagens mais estranhos é Nossa. a Múmia, sem sombra de dúvidas. Um lutador completamente enfaixado. A Múmia que também, como né? se fosse um monstro de terror. A gimmick fazia parte do espetáculo teatral, né? Típico de programas como Gigantes do Ringue, que misturavam luta, personagens caricatos e histórias simples de herói contra vilões. E esse tipo de personagem era inspirado diretamente em filmes de horror e histórias em quadrinhos. Verdugo. Fala, galera, do assim pratão. Como vocês estão? De boa? Meu nome é João Goulart Eu sou o Vitor Manuel. e hoje vamos falar um pouquinho sobre o caso Verdugo. Obrigado pelo convite, Albinha. Tamo junto, mano. Vambora. Verdugo era uma das gimmicks mais marcantes do telecat brasileiro, porque representava exatamente o tipo de vilão que a televisão da época sabia vender muito bem. Misterioso, intimidador e com um nome que soava ameaçador logo de cara. O próprio nome Verdugo remete a carrasco, executor, o que já colocava o personagem automaticamente no papel de antagonista, o grande vilão. O personagem fazia parte daquela lógica muito própria do telecat. Cada lutador precisava ser imediatamente reconhecível pelo público. Enquanto o Ted Boy Marino era um herói carismático, Verdugo entrava como uma figura sombria, muitas vezes tratado como um adversário duro, silencioso e associado à trapaça ou brutalidade. Sempre do modelo clássico de bem contra o mal, que dominava esse tipo de espetáculo. Ao lado de outros nomes como Mongol, Rasputin Barba Vermelha e a Múmia, Verdugo ajudava a compor o grupo de vilões que davam ao telecat brasileiro um clima quase de história de quadrinhos ao vivo. Wilson Rosaline, apontado como o principal intérprete do personagem Verdugo, teve um fim trágico e bastante incomum para alguém que foi tão conhecido na era do telecat. Triste, tá? Triste ele fazer a gente falar isso, mas vambora. Em dezembro de 2000, já vivendo em Louisiana, ele foi baleado após ir tirar satisfação com um homem que havia agredido uma de suas filhas no ambiente de trabalho. Segundo a investigação, Wilson foi conversar com o agressor e acabou atingido por 6 disparos nas costas. Ele ainda ficou internado por alguns dias em UTI, mas não resistiu aos ferimentos e morreu aos 80 anos. Mano, ele faleceu como um herói, então. Um herói, exatamente. Olha só que controverso. O caso teve repercussão nacional, porque muita gente ainda lembrava dele como um vilão mascarado do telecat brasileiro. Na época, a história foi tão impactante que acabou sendo reconstruída no programa Linha Direta da TV Globo. Cara, e pra fechar aqui um detalhe curioso, é que depois de abandonar os ringues, Wilson levava uma vida discreta. Ele era conhecido na sua cidade por se vestir de Papai Noel em festas de final de ano. Um contraste enorme com a imagem sombria de Verdugo nos anos do telecat. Cara, que absurdo. Que fim trágico, né? Pra não Enfim, atrasar o vídeo da isso. Albinha, gente, valeu É aí, isso. tá? Obrigado pelo convite. Valeu. Valeu, galera, Tamo por junto, assistir. Albinha. Até o próximo vídeo e vai descansar. Mentira, não descansa não, Vai continua o vídeo. descansar. Tchau. Camada 4. Vai achando que é só nos Estados Unidos que tem figura pitoresca na luta livre, né? Aqui no Brasil tem de monte. As mulheres que fizeram a diferença. Bia, a perversa. Bia começou a sua carreira no início dos anos 2000 e foi treinada pelo grande Bob Jr., tornando-se a principal lutadora feminina do país. Com seus 1,58 de altura e 63 quilos, a Bia tornou-se uma grande high flyer, executando golpes perfeitos. Bia sempre lutou contra a divisão masculina de igual para igual, e isso ajudou muito em sua carreira, inclusive. Bia fez sua história no wrestling, representando o Brasil em 2 grandes empresas de wrestling. Ela participou da CZW
juntando-se a Sabian contra o Joker e Mercedes Martinez, onde obteve uma boa vitória. Em 2011, ela foi para o Chile nos representar mais uma vez ao lado de Mano John, onde teve a disputa BWF versus XNL. Bia e Mano John enfrentaram Alice Evans e Bruno Sandretti, mas saíram derrotados. No anime Friends de 2012, Bia e Mano John venceram Black Jurado e Reaper para se tornarem os novos campeões de dupla da BWF. Bia e Mano John ficaram como campeões por 307 dias. Uma de suas últimas lutas foi com o Sem Noção Cadu no anime Friends 2013. Dentro da luta livre brasileira, Bia Perversa representa mais do que uma personagem marcante. Ela simboliza uma geração inteira que sustentou a presença feminina em um ambiente onde quase sempre faltaram espaço, visibilidade e continuidade. Em uma época em que mulheres ainda eram exceção nos cards nacionais, ela construiu seu nome com personalidade forte, presença de palco e uma identidade impossível de ignorar, cara, tornando-se referência para quem veio depois. Seu pioneirismo não está apenas no fato de ter competido quando quase não havia divisão feminina estruturada, mas em ter ajudado a provar que uma mulher podia sim ocupar protagonismo real dentro da luta livre brasileira. O reconhecimento disso aparece de forma definitiva em sua entrada no Hall da Fama da Império do Wrestling, uma distinção reservada a nomes que deixaram a marca permanente na memória da modalidade da luta livre. Mais do que uma lutadora da sua geração, Bia acabou se tornando um dos rostos mais simbólicos de resistência, permanência e construção histórica da luta livre feminina no Brasil. Um nome que atravessa o tempo como parte de uma linhagem que ajudou a impedir que essa história desaparecesse. Olga Zumbano. A Bia Perversa eu não acompanhei muito, mas deu pra saber bem da história dela. Essa Olga Zumbano aí provavelmente foi a que abriu as portas pro wrestling feminino, né? E infelizmente é muito pouco lembrada. Foi uma das figuras mais extraordinárias da luta livre feminina brasileira no século XX, tá? Vinda de uma família profundamente ligada ao boxe, parente de nomes históricos da linhagem Zumbano, a mesma que depois se tornaria célebre no esporte brasileiro. Ela construiu uma fama nacional desafiando homens em circos, feiras e arenas populares, numa época em que isso causava um espanto real no público. Conhecida como a rainha do ringue, Olga misturava boxe, luta livre e exibição física em apresentações que percorriam cidades brasileiras, muitas vezes vencendo adversários masculinos em espetáculos de circo-luta. Sua imagem virou símbolo de uma mulher que enfrentava diretamente o machismo de um Brasil ainda profundamente conservador, e por isso sua presença marcou gerações que conheceram a luta antes mesmo da televisão consolidar o telecat. Ela seguiu ativa por décadas e ainda nos anos 90 foi lembrada como referência de preparação física e cena de combate. Olga morreu em 2000 aos 84 anos, encerrando uma trajetória vista como pioneira absoluta da mulher no ringue brasileiro. Cláudia, a Mulher Leopardo. Dentro do imaginário do telecat brasileiro, Cláudia, a Mulher Leopardo, ficou marcada tem uma mulher pitoresca também, né? Registros detalhados da carreira dela. Algo comum em várias figuras femininas daquela fase da luta livre televisão. Cláudia, a Mulher Leopardo. Clássica do telecat. Uma identidade visual imediatamente reconhecível, construída para impactar o público antes mesmo do combate começar. O nome Mulher Leopardo evocava agressividade, um instinto selvagem. Ela era dos gigantes do ringue. Muito explorados na televisão brasileira das décadas em que o telecat se consolidou como entretenimento popular. Em meio a um elenco dominado por homens e personagens caricatos, ela chamava atenção justamente por ocupar esse espaço raro destinado às mulheres, surgindo como antagonista ou atração especial dentro de cards, em que o espetáculo visual tinha peso e tão importante quanto a luta em si. Mais do que resultados de combates ou rivalidades específicas, o legado da Mulher Leopardo está em ter se tornado um dos raros nomes femininos que ainda aparecem quando se tenta reconstruir a presença das mulheres no telecat nacional. Uma lembrança de que, mesmo em número reduzido, elas também fizeram parte do espetáculo que marcou gerações. Tainara Mello. A Thay Mello representa hoje o maior salto internacional já alcançado por uma brasileira na luta livre profissional moderna. Nascida como Tainara Mello... Aqui tá. Ninguém imaginava
que essa menina judoca ia se tornar a maior lutadora brasileira do Pro Wrestling no gênero feminino. Quem diria, hein, que essa mulher ia se tornar campeã de duplas mistas da AAA, hein? Por enquanto é o único título que ela conquistou, mas já é sinônimo de muito orgulho. De Carvalho, ela surgiu primeiro longe do wrestling. Veio do judô de alto rendimento, passou pelo Instituto Reação, treinou em nível competitivo nacional e chegou a disputar seletivas ligadas ao ciclo olímpico brasileiro, antes de mudar completamente de rumo em 2016, que foi quando recebeu a oportunidade de ingressar no sistema de desenvolvimento da WWE. E ela foi a primeira, né, a primeira mulher brasileira a estar numa WrestleMania, né? A partir dali, sua trajetória ganhou um peso simbólico enorme. Ela se tornou a primeira brasileira a assinar com a empresa e a primeira mulher brasileira a competir em um ambiente oficial ligado à WWE, carregando consigo algo raro para o wrestling nacional, representatividade real em escala global. Na fase que ela ainda usava o nome Tainara Conte, chamou a atenção pela rapidez com que adaptou o judô ao estilo do ringue, incorporando projeções, chaves e golpes de base real a uma performance cada vez mais segura diante das câmeras. Mesmo sem grande protagonismo inicial no NXT, sua evolução técnica ficou evidente e foi justamente fora da WWE que essa transformação explodiu. Ao chegar na All Elite Wrestling, a Thay deixou de ser promessa para virar nome consolidado, ganhando espaço em rivalidades de destaque, lutas violentas muito elogiadas e presença constante em televisão nacional americana. Sua dupla com Anna Jay virou uma das parcerias femininas mais populares da empresa, enquanto a sua imagem passou a representar algo que o Brasil raramente teve no wrestling mundial, ou seja, uma atleta brasileira plenamente integrada ao topo de uma grande companhia internacional. Mais do que títulos ou aparições, a grandeza de Thay está no fato dela ter rompido uma barreira histórica que durante décadas parecia inalcançável para a luta livre brasileira. Antes dela, o Brasil quase sempre existia no wrestling mundial como curiosidade isolada. Depois dela, passou a existir como uma presença reconhecida. Seu nome virou referência inevitável quando se fala em brasileiras no ringue, porque ela não apenas chegou onde quase ninguém chegou, ela permaneceu, evoluiu, voltou após uma pausa por maternidade e ainda manteve relevância em um mercado extremamente competitivo. Por isso, dentro da história da luta livre nacional, a Thay Melo já ocupa um lugar de pioneira moderna. A mulher que transformou uma origem improvável em símbolo internacional de permanência, técnica e representação brasileira no wrestling do século XXI. Domina virou um dos nomes femininos mais ativos da cena independente recente do Rio de Janeiro Pro Wrestling, atuando desde 2015, passando por diferentes equipes brasileiras, mas que em 2025 foi o ano mais intenso da carreira dela, com 25 combates, número alto para o padrão nacional, onde o calendário costuma ser bem limitado, inclusive para mulheres. Tem um depoimento... Detalhe, viu? RJPW, hein? Nós temos a BWF e a EWF que são grandes, né? Mas a RJPW tem tudo para ser grande também, viu? Recente, ela explicou que o Brasil e tem a Domina. Mulher por equipe, Domina que a gente tá vendo aí que acaba assumindo muito peso dentro de cada promoção. Pauleira, hein? Domina virou uma das figuras centrais da divisão feminina, justamente porque a empresa carioca tem funcionado como um dos polos mais consistentes da luta livre no Rio, promovendo shows regulares, festivais e eventos alternativos fora do circuito tradicional paulista. O nome dela aparece oficialmente entre os talentos destacados pela promoção nas redes da RJPW, ao lado de outros lutadores fixos do elenco, mostrando que ela não é apenas participação esporádica, mas parte do núcleo recorrente da casa. Além do ringue, Domina ganhou certa reputação de figura intelectual da cena, tá? Em entrevista longa ao podcast brasileiro sobre a terceira corda, ela foi apresentada não só como lutadora, mas também como alguém interessada em estudar a história da luta livre. Referências narrativas e construção de personagem, algo incomum numa cena em que muitos atletas ainda aprendem quase tudo de forma prática e informal.
E isso ajuda a explicar por que essa personagem costuma ser vista como alguém que tenta unir performance, conceito e continuidade num ambiente que muitas carreiras ainda são interrompidas pela falta de estrutura. Um beijo pra Domina, minha querida amiga. Asia Niara. Vacila com a Domina pra você ver, né? A Asia Niara ainda está no início da carreira dela, né, com trajetória recente dentro da cena nacional e primeiros passos ainda em construção no elenco da BWF. Mas sua presença já carrega um significado que ultrapassa o simples surgimento de mais um novo nome no ringue brasileiro. Em um cenário historicamente marcado por poucas mulheres em atividade regular e por uma divisão feminina que durante décadas existiu de forma intermitente, ela passa a simbolizar uma geração que chega em um momento de renovação e que a luta livre brasileira tenta ampliar o repertório, identidade e também a representatividade. Sendo ela 10 vezes medalhista em campeonatos nacionais, 5 vezes prata, 2 vezes ouro e 3 vezes bronze, e tem um passado como atleta muito bem consolidado. Como mulher trans, a Asia Niara ocupa um espaço ainda pouco explorado dentro do wrestling nacional, tornando a entrada dela um marco simbólico de diversidade em um ambiente tradicionalmente muito fechado para esse tipo de presença. Mesmo sem uma longa lista de combates ou rivalidades consolidadas até aqui, o nome dela já chama atenção porque representa uma mudança de tempo. A luta livre brasileira contemporânea começa lentamente a refletir discussões sociais e identidades que por muitos anos estiveram ausentes do centro do espetáculo. E isso faz com que a trajetória dela, mesmo que embrionária, tenha uma relevância histórica desde o começo. Camada 6. Vale citar também a situação que também nós tivemos a Valentina Feroz na WWE, né? E lembrar de outra mulher que também tá nativa na BWF, que é a Angel Blake, né? Só pra pincelar um pouco mais aí, lembrar também da Angel Blake e da Valentina Feroz, que já estiveram em ringues nacionais e internacionais. Memórias esquecidas ou não, TNA já passou no Brasil. A passagem da TNA pelo Brasil aconteceu num momento muito particular. Havia uma geração inteira procurando alternativa à WWE e a empresa apareceu justamente oferecendo isso. A transmissão ganhou força principalmente a partir de 2014 no esporte interativo, quando o canal passou a exibir o Impact Wrestling, já com narração em português, algo que imediatamente... Caraca, olha o Otávio Neto novinho! Caraca, olha o Otávio Neto novinho, velho! Meu Deus do céu, tem quem diga que ele é... Bota uma foto do Otávio Neto novinho desse jeito para o Otávio Neto de 10 anos depois. Cara, é muita diferença, velho. É muita diferença. Imediatamente aproximou bastante o público brasileiro. E era uma fase em que a TNA ainda carregava nomes muito fortes como AJ Styles, Bobby Roode, Kurt Angle e o próprio Jeff Hardy. E isso ajudou a empresa a criar no Brasil uma base de fãs bastante fiel. O impacto da exibição foi maior do que parece hoje, tá? Porque o esporte interativo já tinha um público jovem acostumado com a linguagem mais descontraída. Então a TNA entrou quase como um produto naturalmente encaixado no ambiente deles. Foi também ali que muita gente passou a associar o wrestling a vozes como Luiz Carlos Jr., Otávio Neto e depois outros nomes ligados ao canal em diferentes fases. A TNA não virou fenômeno de massa, né? Mas criou uma memória muito forte em quem viveu aquela época, especialmente porque era tratada como a outra grande empresa, né? Que realmente parecia... Ferrantini novo também, velho. A AEW também já passou no Brasil. A chegada da AEW... Cara, essa época da TNA, eu lembro que eu via numa qualidade bem horrível, cara. Eu via muito pouco TNA, nem na época que passava no esporte interativo. Mas quando eu vi, era numa qualidade horrível. Que, meu Deus do céu. Qualidade horrível do canal do esporte interativo, né? Porque a TNA sempre botava tudo direitinho, né? O Brasil já aconteceu num contexto completamente diferente, porque o fã brasileiro de 2020 consumia wrestling em tempo real, pela internet, né? Acompanhava as redes sociais e sabia exatamente o peso da nova empresa fundada pelo Tony Khan.
Cody Rhodes e o The Young Bucks. A estreia brasileira aconteceu oficialmente em novembro de 2020 pelo canal Space, inicialmente com episódios do Dynamite exibidos aos sábados, em atraso de uma semana em relação aos Estados Unidos. A narração ficou com Octavio Neto e os comentários com Marcelo Ferrantini, dupla que rapidamente criou uma identificação com o público porque havia ali uma linguagem muito próxima